Muito bem, galerinha. Bem-vindo a mais uma aula de introdução à computação, nossa aula de número 6, certo? Nós vamos falar mais sobre os componentes do nosso hardware, especificamente da CPU e da memória RAM. Vamos lá, vamos em frente, vamos conhecer esses dois caras, certo? Quais que são os objetivos da aula de hoje? Nós vamos identificar a CPU, certo? A unidade central de processamento em português, como componente responsável pelo processamento principal, certo? Está no nome. Entender as funções básicas da CPU, como é que ela tem que buscar, ela tem que decodificar, ela tem que executar instruções. Nós vamos ainda identificar a memória RAM como a memória principal de acesso rápido. E entender a função da RAM, que é armazenar temporariamente dados e programas em execução. Nós vamos entender por que é temporariamente apenas. Vamos ainda diferenciar a RAM, que é volátil, do armazenamento em disco, certo? Que não é volátil, como no HD, como no SSD. E por fim, vamos compreender por que a interação CPU-RAM é crucial na velocidade do nosso computador. Bora lá. Coceira o nariz. Vamos começar com o cérebro do nosso computador, certo? Lá na CPU, o processador, né? CPU em inglês, para começar a conversa, quer dizer o quê? É a Central Processing Unit, certo? A unidade central de processamento em português. Ele é o cérebro do nosso computador, certo? Ele é um chip extremamente complexo que fica na placa-mãe, certo? Onde nós conectamos na placa-mãe. Geralmente ele é coberto por um cooler, certo? Ele tem uma placa de metal em cima dele. E nessa placa de metal a gente conecta uma ventoinha, certo? Um ventilador, para ajudar com a temperatura dele, porque ele esquenta muito, certo? Nosso objetivo é manter ele uma temperatura abaixo de 100 graus, pelo menos. Diga lá, Ítalo. Foi sem querer? Você levantou a mão? Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, meus caras. Não se acanhem. Foi? De buenos. Tá tranquilo. Voltando então à CPU. Nós geralmente colocamos um ventilador nela, ou se for mais chique, mais refinado, certo? Você pode colocar ainda um refrigeramento líquido nele, certo? É possível também, certo? Você colocar ali em vez de fazer um air cooler, fazer um liquid, né? Para poder esfriar de forma mais eficiente a CPU. A função principal dela é o quê? É realizar a maior parte do processamento, né? Como assim? O que ela quer dizer com isso, certo? O que ela faz? Ela vai buscar as instruções da memória RAM, certo? Ela vai decodificar, ela vai tentar entender o que essas instruções pedem, esses comandos, esses códigos, certo? Essas funções. Né? Por instruções, entenda bloco de código mesmo, certo? Ele vai pegar os comandos que estão alinhados à memória RAM, ela vai tentar entender o que eles querem fazer, certo? O que eles estão pedindo, e ele vai executar essas instruções, certo? E as instruções podem ser o que for, né? Ela vai realizar cálculos, ela vai mover dados, ela vai tomar decisões lógicas, o que for. Quanto mais rápido ela faz esse ciclo, certo? Buscar, decodificar e executar, mais rápido o computador ele aparenta ser, né? Ele de fato é mais rápido. Para vocês terem uma noção, meus caros, antes de a gente ver ali, de fato. Esse ciclo, buscar, decodificar e executar, com que velocidade vocês acham que ele ocorre? E nada de ler ali a apresentação. Se você leu o que você achava anteriormente, com que velocidade você acha que ocorre esse ciclo?
certo? Busca, decodifica, executa. Ah, isso ocorre 1 vez por segundo, 10 vezes por segundo, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes por segundo, imagine. Não pode ser 1 milhão de vezes por segundo, é ridículo, né, cara? Imagine, algo que ocorre 1 milhão de vezes por segundo. Né? Se a gente for olhar, a velocidade com que ele faz esse ciclo, né, é o chamado de clock speed. Ele é medido em gigahertz. Se ele tiver, por exemplo, 3 gigahertz, ele faz 3 bilhões de ciclos por segundo. É magia, sabe? Imagina, qualquer coisa que ocorra 3 bilhões de vezes por segundo já é ridículo, né? Ainda mais ele tem que buscar informação, decodificar e executar comando. É muita coisa, né? É um absurdo. E tem computadores que, com refrigerando ele de forma correta, o pessoal chega a bater a 6 GHz, ou seja, 6 bilhões de ciclos por segundo. Para vocês terem uma noção, vamos ver o meu computador. Esse que eu estou utilizando aqui no estúdio. Este computador... cadê? Aqui. Ele está a 3.6 GHz, né? Ou seja, 3 bilhões e 600 milhões de ciclos por segundo. É um absurdo, né? É muita coisa. Mas não é somente a velocidade de ciclos por segundo, certo? Esse clock speed, que importa como fator na velocidade do seu processador, certo? Tem outros fatores ainda, né? Que arquitetura que ele está utilizando. Ele é um x86, ele é um ARM, ele é um RISC-V, o que ele é, certo? E a quantidade de núcleos que ele tem também, certo? Ele tem 4 núcleos, 6, 8, 12, 16, 128, né? Isso também entra na conta. Não se preocupe com isso que a gente vai ver mais para frente. E nós temos diferentes fabricantes para computadores, para PCs, desktops, certo? Servidores. Nós temos 2 principais fabricantes no mundo. Temos a Intel, certo? Que tem a linha lá, o Core i3, i5 e i9 deles, né? E nós temos a AMD. A AMD tem a linha Ryzen deles, isso para consumidor, certo? Você vai ter lá o Ryzen 3, 5, 7, 9 até. Para quem tem computador em casa, meus caros, vocês sabem o fabricante que vocês usam? Se vocês montaram o vosso computador, por que vocês escolheram o fabricante que vocês escolheram? Vocês têm Intel, vocês têm AMD em casa. No celular, certo? Na parte mobile, existem outros fabricantes, certo? O que nós temos de fabricantes mobile? Nós temos a Apple, que faz para o iPhone, obviamente. Nós temos a Samsung, certo? Que ela faz para a Samsung propriamente dita, mas também faz para outras fabricantes, às vezes, certo? Para outros fabricantes de celular. O Google usou por um tempo a Samsung. Nós temos a Qualcomm, que é uma americana, que é a top assim, no mercado Android. E nós temos a MediaTek. A MediaTek, ela obviamente é um pouquinho inferior, mas ela também é mais barata. Esse computador, eu nem vi o que ele usa. Eu acho que ele usa Intel. Este PC aqui do estúdio, ele usa um Intel, certo? Como a sua CPU. Muito bem. Vamos em frente. Vamos falar sobre a RAM, a memória de acesso rápido. Para começar a conversa, o que significa RAM? Uma sigla em inglês também, certo?
é Random Access Memory, ou seja, uma memória de acesso aleatório. Tá? Eles são módulos, são pentes, que são encaixados na nossa placa-mãe, certo? Isso em desktop. Em notebook, às vezes ele é soldado diretamente na placa-mãe. Você não consegue encaixar, remover. Qual que é a função principal da memória RAM? Ela funciona como uma memória de trabalho, por assim dizer, que ela é super rápida, certo? Ela vai guardar de forma temporária, né, os programas e os dados que a CPU está usando de momento, que ela vai usar logo em seguida, certo? A CPU, o nosso processador, ele precisa de algo, certo? Ele vai sempre tentar buscar este algo na memória RAM. Por quê? Porque ela é muito mais rápida, certo? Muito mais rápida do que quem? Muito mais rápida do que o disco rígido, por exemplo, o nosso HD, o nosso SSD. Ah, professor, mas o SSD ele é bem rápido. Ele é bem rápido. A memória RAM dá um pau nele, certo? Muitíssimo mais rápida. Ordens de magnitude mais rápida. A gente pode pensar a RAM, certo? Como a superfície da nossa mesa de trabalho, mesa de estudo, certo? Você pega os livros, os cadernos, certo? Da nossa estante e coloca na mesa para a gente poder ler e escrever nele de forma rápida, certo? Uma mesa de trabalho, certo? Eu vou colocar nessa minha mesa o que é mais importante para mim, o que eu preciso dele, o que eu preciso que esteja em mãos, certo? O que eu vou utilizar agora, o que eu vou utilizar daqui a pouco. Não faz sentido colocar algo na minha mesa de trabalho que eu não vou utilizar, que eu vou pegar daqui 3, 4 dias. Tá? O espaço da minha mesa é limitado, eu preciso colocar aqui nela o que eu vou de fato trabalhar, ou agora ou daqui a pouco. É a mesma ideia na RAM, certo? A RAM, o espaço dela, ele é limitado, certo? Nós vamos colocar, o computador coloca na RAM o que ele precisa agora ou daqui a pouco, certo? O que ele não precisa, aí fica lá na memória do disco rígido, certo? No HD, no SSD. Por que ele é acesso aleatório, certo? Isso significa que a nossa CPU ela pode acessar qualquer parte da RAM de forma direta, sem precisar ler o resto, ou seja, ela não precisa ler toda a memória RAM para chegar num ponto. Ela não precisa dar uma volta na RAM. Ela pode pegar uma parte daqui, certo? De forma aleatória, entre aspas, de forma... ela consegue ter uma visão geral da memória RAM. Ela não precisa ficar circulando a memória RAM até achar a parte que ela quer. Não, ela vai direto na parte que quer. Isso ajuda na velocidade dela. Vamos ver as características da memória RAM. Ela é rápida, ela é muito rápida. Ela é muito mais rápida do que um HD, do que um SSD, certo? E é essencial que ela seja rápida para o nosso computador não ficar esperando uma resposta, certo? Ficar esperando um valor. Ah, eu preciso de um dado para calcular. Esse dado tem que estar aqui na hora para a CPU poder calcular, certo? Se fosse esperar até pegar a informação, para daí sim vai fazer o cálculo, né? Ia ser muito mais demorado. Outra característica da memória RAM é que ela é volátil. Como assim ela é volátil? Ela perde tudo o que está nela quando o computador é desligado, certo? Você desligou o computador, perdeu energia, os valores da memória RAM já era, certo? São perdidos, são apagados. É uma característica dela, certo? É como se a gente fosse limpar a nossa mesa de estudos no final do dia, certo? Você pega assim, joga tudo fora, certo? Você limpa ela. Ela precisa então de uma energia constante, certo? Para manter as informações lá dentro. Temos ainda a característica, a capacidade dela. Ela é medida em gigabytes, certo? Eu tenho 8 GB, 16, 32 de RAM. Essa é a minha máquina? Vamos ver de volta. Esta minha máquina, ela tem 8 GB de RAM. Perdão, 16 GB de RAM, certo? Por que ela mostra 8 aqui? Tá
confirmado, o professor é meio cego, não consigo ler. Ela tem 8 GB de RAM, que ela tem espaço até 16, seria isso? Isso. Eu estou usando um pente de 2 possíveis. Eu tenho 8 GB de RAM nessa máquina, então. E vocês separem, né? O meu HD, ele tem 500 GB de espaço, ele tem 1 TB de espaço, 1024 GB. Minha memória RAM só tem 8. É assim mesmo, meus caros, certo? Por ela ser extremamente rápida, certo? Ela não é barata no quesito capacidade, certo? Se a gente for comparar com HD, com SSD, ela é dezenas de vezes mais cara por gigabyte. Quanto mais RAM nós temos, certo? Mais programas e mais dados podem ficar na nossa mesa ao mesmo tempo. Nós vamos ter uma mesa maior, certo? Sem precisar que a gente busque esses valores lá na nossa estante, no nosso HD, no nosso SSD toda hora, tá? Isso evita lentidão na hora de abrir muitas coisas, de buscar muitas informações. Vamos comparar aqui a memória RAM com o HD, certo? O SSD, tá? É extremamente comum, meus caros. É uma dúvida comum, não conseguir diferenciar entre eles. Vamos dar uma olhadinha a mais. A função da memória RAM é o quê? É guardar o que está em uso neste momento pelo computador. O HD, o SSD, ele armazena tudo, sempre, certo? Você desligou a energia, voltou, seus dados têm que estar lá dentro. Tá? A questão da velocidade, a memória RAM é muito rápida. Né? Comparado com a memória RAM, o HD e o SSD são muito mais lentos, certo? O HD sendo o SSD sendo bem mais rápido que o HD, certo? Seria o quê? Memória RAM, memória RAM, SSD, HD. Uma escala de velocidade, uma escala decrescente, certo? A questão da permanência de dados, memória RAM é temporária, é volátil, enquanto que o HD e o SSD, eles são permanentes, eles não são voláteis. E por fim, a capacidade, né? A capacidade da memória RAM é bem menor e é medida em gigabytes apenas. O HD e o SSD, ele é muito maior, medida em gigabytes ou terabytes. 1 terabyte, ele é... Aí que tá, depende da onde que a gente está vendo. 1 terabyte seria 1000 ou 1024 gigabytes, certo? É muita coisa. E aqui, dúvidas no tal da memória RAM? Faz sentido? Não faz? Não faz nada de sentido? Querem que eu repita? Como é que a gente está, gurizada? Certeza. O que vocês têm de memória RAM no computador de vocês em casa, por exemplo? Vocês sabem? Ou no celular? Vocês sabem quanto vocês têm de RAM? 16, disse Cleiton. Quem mais? 32. Ô, Pietro tá fera. Esse notebook aqui que eu uso no estúdio, certo? Eu uso ele basicamente só o navegador, certo? Ele tem só 8 e funciona perfeito. 8, Júlio, mas se te serve 8, não, sabe, não... Tá tranquilo lá. Esse cara aqui tem 8 e tá me servindo perfeitamente, cara. Tá? Eu não tenho nenhum problema a reclamar com ele. 12, disse o Vinícius. Você tem, então, um de 4, um de 8 para chegar a 12. Tá? Para jogar 8 é pouco. Depende do jogo, sim. Pode ser pouco. Mais alguém? E no celular, vocês sabem quanto que tem no teu celular? Porque teu celular tem memória RAM, certo? Igual o teu computador. Vocês sabem quanto que tem no teu celular de memória RAM?
E eu não sei de cabeça, deixa eu pesquisar o meu. Eu tenho 8 de esqueleto. O meu tem 8 também. Se eu jogo Pokémon TCG, aquele das cartas, eu tô jogando aquele Pokémon TCG do celular, o Pocket, né? Que não precisa gastar grana de verdade pra comprar carta. Aliás, faz tempo que eu não entro, bem lembrado, nossa, deve fazer uns 4 dias que eu não entro. Meu caneco. Jogo sim. Depois manda uma mensagem no mural me lembrando que eu te passo meu código lá. Você começou a jogar agora? Eu comecei desde o começo. Eu tenho todas as cartas promocionais. Eu tenho bastante coisa aí interessante. A gente dá uma... Me lembre lá que a gente troca a carta, esse tipo de coisa. Muito bem. Se não temos dúvidas, vamos em frente. Como é que eles conversam a CPU e a RAM? Né? Legal. A CPU processa dados, ele busca esses dados da RAM, né? E a RAM tem os dados, mas como é que de fato funciona isso? Vamos dar uma olhada. Né? Como que eles trabalham juntos para rodar um programa, por exemplo, abrir um Google Chrome, um navegador? Primeiramente, você clica, você manda abrir o teu Chrome, certo? O comando vai para o sistema operacional. O que o sistema operacional ele vai fazer? Ele vai localizar o teu Google Chrome no teu disco rígido, certo? E ele vai carregar as informações do Chrome, as informações mais importantes, mais essenciais do Chrome, na memória RAM, certo? Repare, quem faz isso, quem que comanda tudo isso, é o sistema operacional, ele que gerencia, ele que... Né? Ele que comanda, ele que orquestra o nosso computador. Né? Ele vai então copiar as partes. E repare, ele vai copiar, ele não vai remover e colocar. Né? Ele vai fazer uma cópia das partes mais importantes do Chrome, que ele precisa para inicializar, na nossa memória RAM. A CPU, certo? Vai pegar as instruções do Chrome da memória RAM, certo? E vai começar a executar para abrir o nosso navegador. O sistema operacional vai mandar um comando para a CPU, certo? Olha, esse cara foi aberto, se vire, certo? Esse cara está aqui nesse local da memória. Aí a CPU vai correr atrás, vai buscar, vai ver, opa, o que esse cara está querendo fazer, certo? Vai decodificar e vai executar, né, o que ele está de fato querendo executar, o que o Chrome está querendo fazer naquele momento. Que no caso é abrir o Chrome, né? Começar a carregar a tela, criar as abas, fazer as consultas na internet e por aí vai. Né? E enquanto a gente usa o nosso Chrome, certo? Nosso navegador, as informações que nós temos das abas e tudo mais, elas ficam na memória RAM para ter um acesso rápido da CPU, certo? Para o nosso navegador ser rápido. Todo mundo fala, mas o Chrome ele usa muita memória, né? Eu estou usando o Firefox aqui. Se a gente for ver no nosso gerenciador de tarefas, se reparem, eu estou usando 77% da minha memória. Perdão que esse cara é pequeno, meus caros, mas não dá para visualizar melhor. Já está em tela cheia. Deixa eu tentar. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse cara aqui. Vamos dar um zoom. Opa. Agora sim. Reparem, né? O Firefox está utilizando 2 GB de memória. E eu tenho 5 abas abertas aqui. Tá certo que uma delas é o vídeo, né? Ele vai ocupar mais espaço. Mas por que ele coloca tudo na memória, certo? Por que ele não coloca um pouco em disco? Porque seria muito mais lento se ele fosse buscar as informações em disco, certo? Ora, aqui no Meet, estou transmitindo
Estou transmitindo meu vídeo, estou vendo vocês, certo? Estou conversando com vocês. É muito dado sendo transmitido. E precisa ser rápido, certo? Não posso ter um delay para falar com vocês, para ver vocês, né? Para ler vocês. Esse cara fica, então, na memória RAM, né? Para que seja mais fácil, mais rápido, e a gente trabalhar. Se nós não tivéssemos a memória RAM, certo? Como intermediária, ou se a gente tivesse uma quantidade muito pequena de memória RAM, a CPU ela ficaria parada, ela ficaria sem fazer nada, certo? Esperando que o HD, que o SSD, que são extremamente lentos, tragam a informação para ela, certo? Ou melhor, até a CPU buscar as informações no HD, até ele recuperar, ia demorar muito tempo. Né? Muito tempo entre aspas, né? Muito tempo pro padrão do computador, né? Pra gente sabe, uma velocidade ridícula. E o computador ele seria, então, uma carroça, meus caras. Seria extremamente lento se nós não tivéssemos a memória RAM, ou se a nossa memória RAM fosse toda ocupada e a CPU fosse obrigada a buscar as informações diretamente no disco rígido. Faz sentido? Ficou claro esse processo aqui? Como é que os dois trabalham juntos? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, meus caros, não se envergonhem, certo? Vocês nunca viram isso, é normal ter dúvidas. Ah, professor, mas eu acho que minha dúvida é tosca. Não existe dúvida tosca. Tosco é quem não pergunta, meus caros. Tá? Não se envergonhem de perguntar, por favor. Tá. Ah, professor, mas eu sou muito tímido ainda assim. O pessoal vai falar mal de mim, o pessoal vai me zoar. Me manda um e-mail. Vocês têm meu e-mail? O e-mail está lá no mural do sala de aula, né? Ou pergunta no mural, tá? Mas de qualquer forma, não precisem se acanhar. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem alguma curiosidade que vocês queiram saber, mandem lá. Tudo bem. Não tendo dúvidas, por enquanto, pelo menos, vamos em frente. Nós temos agora um exercício para vocês fazerem. Esse exercício, vocês vão começar agora e vocês vão terminar em casa, certo? Ele é um exercício relativamente extenso. Ele está lá na sala de aula, certo? Em aula 06 tem lá exercício prático. Vamos dar uma olhada. Vem aqui. O que diz o exercício 06? Pesquise as especificações de CPU e RAM de um dispositivo ou as configurações típicas. Se você souber de cabeça as informações do seu computador em casa ou do seu celular, o celular que você usa, quero que vocês preencham aqui. Eu quero saber exatamente o nome e o modelo da CPU que você verificou, certo? Lá no seu computador ou no seu celular. E que velocidade que a sua CPU ela tem por padrão. Eu já mando o link. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá aí. E quanto de memória que vocês têm disponível? Ah, professor, mas eu não lembro, né? Qualquer situação assim. Você pode fazer, então, essa outra sessão aqui, certo? Eu chamei de sessão 2, né? 1 e 2, mas na verdade seria 2 e 3, mas enfim. E daí você se você não sabe de cabeça, você vai ter que pesquisar, então, o que um computador típico ele tem, certo? Um computador de uso básico, certo? Para estudo de internet só. Ah, o que seria um exemplo de CPU e uma quantidade de RAM somente para navegar na internet, somente para estudar? Ah, mas é um computador gamer, certo? Um computador gamer de entrada ou médio, eu não quero um supercomputador. O que ele usaria de CPU e de RAM? Ah, mas e se for um celular intermediário, certo? Um celular intermediário atual, não de 5, 10 anos atrás. Que exemplo de CPU e de RAM ele tem também?
Pesquisem para mim, então, e comecem a responder, certo? Se você sabe de cabeça o seu, preencha aqui o primeiro. Se você não sabe, vamos pesquisar, então, uma configuração para um computadorzinho básico, um computador gamer de entrada, médio ali, e um celular também intermediário. Ah, professor, mas o que é um básico e o que é um intermediário? Não sei, vocês vão ter que pesquisar. Caso de dúvidas, estou aqui, certo? Vendo vocês. Pessoal, falta 10 minutos para vocês saírem, né? Vamos fazer isso aqui, porque não consigo responder como tarefa de casa. Vamos soltar vocês um pouco mais cedo. Agora é recreio, vocês têm que correr lá pegar a cantina, vocês estão longe, né? Então, pessoalzinho, nós ficamos por aqui. Em caso de dúvidas, vocês podem me mandar mensagens, podem publicar no mural do sala de aula, vocês podem mandar e-mail para mim. No mais, a gente se vê na próxima semana, certo? No começo do nosso segundo trimestre. Nos vemos lá. Até mais, pessoal.